Capítulo 194. Concurso. Quando o sino tocou, Long Shen e Tangvan eram como duas flechas lançadas que dispararam. Ao mesmo tempo, os outros discípulos principais não reagiram mais devagar do que eles. Todos perceberam que essa era uma luta impiedosa. Todos sabiam o quanto era importante obter uma boa classificação desta vez. Mas embora todos tenham partido quase ao mesmo tempo, Tangvanher foi o mais rápido absoluto. Ela havia despertado sua marca ancestral, fazendo com que seu controle sobre sua energia eólica se tornasse ainda mais suave. Em termos de velocidade, ela era definitivamente a número 1. Uma vez que os outros discípulos principais e Long Shen atacaram, os outros também o seguiram rapidamente. Mas o lado de Long Shen não era igual aos outros. Isso porque o time de Long Shen foi mais lento para priorizar a segurança. Quanto às outras facções, eles claramente não tinham tais dúvidas e todos saíram correndo, sem pensar em proteção. Tangvanher foi o primeiro a pegar uma bandeira. Ela jogou a bandeira para Guo Ren. Assim que ele pegou a bandeira, ele a colocou no porta-bandeira em suas costas. Quando a bandeira entrou na caixa, um número acendeu na caixa, 1. Nesse momento, os outros discípulos do núcleo também chegaram às bandeiras que haviam mirado. Mas naquele momento, Tangvanher já havia jogado uma segunda bandeira. Sua velocidade era essencialmente o dobro dos outros. Outras pessoas ficaram abaladas ao ver tamanha velocidade. Se isso continuasse, sua vantagem se tornaria muito óbvia. Mas agora não era hora de brigar com os outros. A primeira coisa a fazer era pegar todas as bandeiras que estavam no chão. Só então eles iriam brigar pelas bandeiras em posse de outras pessoas. A facção de Tiexayen estava à direita da de Long Shen. Ele correu para sua primeira bandeira, mas quando foi agarrá-la, suas mãos passaram pelo ar. Ele ficou chocado ao ver que a bandeira havia flutuado sozinha e estava voando de volta. Ele então viu Long Shen e xingou: Long Shen, você está pedindo por isso. Essa bandeira foi puxada por sua força espiritual. Agarrando-o, Long Shen jogou-o de volta para sua facção e correu direto para outra bandeira. Ele nem olhou para aquele idiota Tiexayen. Já era uma hora dessas, mas ele ainda não se concentrava em pegar bandeiras e perdia seu tempo xingando os outros. Long Shen realmente admirava esse tipo de inteligência. Não fique aí parado. Pegue as bandeiras. À distância, Guoyang deu a ele um lembrete, enquanto ele próprio voltava a correr para as bandeiras, decidindo correr na frente de Long Shen. Se Long Shen ousasse seguir sua rota original, eles definitivamente se encontrariam no final. Um sorriso de escárnio apareceu na boca de Guoyang. Isso porque ele viu que havia 7 bandeiras no caminho de Long Shen, e elas eram extremamente fáceis de agarrar. Ele sabia que Long Shen não mudaria seu curso. Bandeiras enchiam o ar. Guo Ren e os outros se concentraram completamente em pegar aquelas bandeiras e colocá-las em seu estojo. Em apenas algumas respirações, eles já tinham 8 bandeiras. Além de Guo Ren, o resto da facção estava totalmente focado em proteger Guo Ren. Eles formaram um triângulo ao redor dele enquanto avançavam. Long Shen já havia dito a essas pessoas que sua tarefa era proteger Guo Ren e não deixar ninguém se aproximar dele. Cuidadoso. Droga, alguém roubou nossas bandeiras.
De repente, uma pessoa soltou um rugido. Já que toda a sua facção correu para pegar as bandeiras, sua facção não foi cuidadosa e outra facção atacou, pegando as 3 bandeiras em seu estojo, roubando seu trabalho duro. No momento em que o povo dessa facção reagiu, todas as bandeiras já haviam pousado no estojo de bandeira do inimigo. Essa facção atacou furiosamente a pessoa que havia roubado suas bandeiras, espancando-o violentamente e fazendo-o desmaiar. Mas trocar seus ferimentos por 3 bandeiras definitivamente valeu a pena. Essa facção então começou a atacar aquela outra facção, mas essas pessoas já estavam preparadas e não podiam fazer nada contra elas. Todo o campo estava completamente caótico. Mas o lado de Longshen não estava nada bagunçado. Eles só precisavam se concentrar em pegar as bandeiras. Quanto ao lado de Ezequiel, eles também foram atacados, mas eram muito mais espertos. Vendo que Longshen havia formado uma formação tão protetora, eles também formaram uma, não deixando seus atacantes ganharem nada. Os discípulos principais eram extremamente rápidos. Tangvanher jogou sua última bandeira para Gouren e viu que já não havia mais nenhuma por perto. Olhando mais longe, ela viu que, embora restassem algumas bandeiras, ela não seria capaz de correr rápido o suficiente. Outras pessoas já estavam muito perto deles. Volte para defender. Longshen gritou para Tangvanher. Ele estava correndo para sua última bandeira neste momento. Assim que conseguisse, ele também voltaria correndo. As bandeiras de todo o campo de batalha foram arrancadas. Longshen viu que Gouren realmente tinha 36 bandeiras com ele. Eles eram atualmente o número 1. O número 2 era a facção de Guiyang. Ele tinha um total de 27, enquanto a facção de Ezequiel tinha 19. Embora ele não soubesse que classificação era aquela, definitivamente não era baixa. Isso porque muitas facções tinham apenas 3 a 5 bandeiras. Um dos motivos foi porque eles não eram tão bons em observar a situação e não escolheram bons caminhos, acabando se esbarrando em outros. A outra razão foi porque eles não tomaram a iniciativa e outros pegaram as bandeiras em seus caminhos antes que eles pudessem chegar até eles. Assim que Longshen estava prestes a tocar aquela bandeira, ele de repente sentiu uma sensação de perigo. Um vendaval terrível o atacava por trás. Antes mesmo de o ataque chegar, uma pressão poderosa já fazia seus ossos tremerem. Sem nem mesmo pensar nisso, ele imediatamente se esquivou para o lado. Torcendo a cabeça, ele viu que Guiyang já havia chegado onde ele estava, apenas perdendo seu soco. Suas reações não são ruins, mas isso não vai me impedir de te esmagar. Guiyang ficou um pouco surpreso por Longshen ter conseguido desviar de seu ataque furtivo. Ele estendeu a mão para pegar aquela bandeira. Longshen bufou. Usar força espiritual para mover coisas à distância era extremamente caro, e eles já tinham bandeiras suficientes para que ele não precisasse desta. Apontando um dedo, uma faísca azul disparou. Assim que Guiyang estava prestes a tocar aquela faísca imediatamente acendeu a bandeira, transformando-a em cinzas. Uma bandeira foi destruída assim. Guiyang com raiva esmagou Longshen com um punho. Morrer. Longshen circulou sua estrela Feng Fu e também deu um soco. Estrondo. Longshen sentiu uma força imparável mandá-lo voando.
Seu braço estava com muita dor, quase sentindo como se estivesse quebrado. Que força poderosa! Long Shen ficou muito abalado. Guiyang realmente era inconcebivelmente poderoso. Ele era digno de ser um especialista que há muito despertou sua marca ancestral. Aquele punho havia contado apenas com sua força física, mas ainda assim o fez voar. Essa foi a primeira vez que Long Shen encontrou alguém cujo corpo físico era mais poderoso que o dele. Coma outro dos meus punhos. Depois de enviar Long Shen voando, Guiyang rapidamente o perseguiu, acertando outro punho. Desta vez, a manga sobre seu braço explodiu completamente e as runas semelhantes a tatuagens sobre seu braço se iluminaram. Long Shen imediatamente sentiu uma pressão imensa. Ele sabia que o poder de Guiyang havia superado em muito suas expectativas. Ele não escondeu mais nada. O céu e a terra tremeram quando o anel divino apareceu em suas costas. Uma aura aterrorizante surgiu dele, fazendo-o parecer um deus da guerra. Ao mesmo tempo, ele estendeu a mão e uma enorme arma de fogo apareceu. Era uma espada larga de cor azul de 3 metros de comprimento. As chamas naquela espada larga aumentavam continuamente. Runas o cobriam enquanto ele queimava o ar. Assim que aquela lâmina flamejante apareceu, ela atacou Guiyang. Estrondo. Quando aquela enorme lâmina de fogo colidiu com o punho coberto de runas de Guiyang, uma onda aterrorizante de Ti forçou Long Shen e Guiyang a recuar. Guiyang ficou chocado. Embora ele tivesse ouvido falar que Long Shen tinha técnicas poderosas, como alguém que havia despertado sua marca ancestral, ele nunca havia colocado um pirralho que estava apenas no reino da condensação de sangue tardio em seus olhos. Ele pensou que um golpe teria sido suficiente para esmagar Long Shen. Ele realmente nunca imaginou que Long Shen seria capaz de recebê-lo de frente. Aquela enorme explosão sacudiu todos em uma breve pausa. Mas então eles rapidamente começaram a lutar descontroladamente novamente. Isso porque eles viram que mais da metade do bastão de incenso havia queimado agora. Eles tiveram que lutar com todas as suas forças. Todo o campo de batalha agora estava extremamente caótico. Nenhum deles tinha experiência em lutar em grupos, então todos lutaram sozinhos. Todo o campo de batalha parecia um bando de bandidos brigando uns com os outros. Quanto ao ancião Sun, uma luz ardente apareceu em seus olhos quando ele viu aquele anel divino nas costas de Long Shen. Ele podia sentir que o anel de luz estava constantemente absorvendo energia do céu e da terra, reabastecendo seu Ti espiritual. Tal habilidade de batalha definitivamente poderia ser chamada de técnica divina. Com tal habilidade de batalha, ele não teria medo de várias pessoas. Sua ganância por isso aumentou ainda mais. O irmão aprendiz sênior On elogiou Long Shen por dentro quando viu que ele foi capaz de bloquear um ataque movido por runas de Guiyang enquanto ainda estava no reino da condensação de sangue. Nenhuma dessas pessoas sabia que na boca de uma caverna imortal na montanha Skywood, 2 pessoas estavam bebendo chá levemente e assistindo a toda essa cena. Líder da seita, você sabe que habilidade de batalha é essa? Perguntou Tu Fé. Ling Yunzi balançou a cabeça. Eu nunca ouvi sobre isso. Embora existam habilidades de batalha semelhantes, todas são partes suplementares das técnicas de cultivo que não ajudam na batalha.
Esse anel de luz não está apenas absorvendo energia do mundo para reabastecer a sua, mas também está aumentando sua força várias vezes. Não se parece com nenhuma técnica de cultivo ou habilidade de batalha. Que interessante. Ling Yunzi e Tu Fé estavam a centenas de quilômetros de distância assistindo a esta competição. Ling Yunzi também queria ver o quão poderoso era um lendário divergente. Após a troca, Guiyang zombou, então você tem um ou dois truques. Então não preciso me preocupar em matar você. Sua aura começou a subir ainda mais. As runas em seu corpo começaram a tremer, parecendo que inúmeras lagartas estavam se contorcendo sobre seu corpo, extremamente estranhas e aterrorizantes. Enquanto sua aura continuava a subir, o chão abaixo dele começou a rachar. O espaço ao seu redor se contorceu, fazendo-o parecer um monstro em forma humana. Eu já disse que vou esmagá-lo até a polpa. Guiyang rugiu. O chão abaixo dele explodiu enquanto ele atacava Long Shen. Capítulo 195. Luta feroz. Runas cobriam todo o corpo de Guiyang, a luz fluindo através delas. Sua aura explodiu e Long Shen sentiu como se estivesse sendo observado por uma fera. Não havia necessidade de duvidar da força de Guiyang. Mas aquela vontade arrogante que vinha do fundo de sua alma não lhe permitia recuar nem meio passo. Não o deixaria nem pensar em recuar. Apesar de saber que não era páreo para ele, mesmo que morresse em suas mãos, ele não teria permissão para recuar. Isso fez Long Shen resmungar por dentro. Ele sabia que não poderia vencê-lo e, no entanto, não tinha permissão para correr. Quão tolo era esse tipo de comportamento! Mas ele sabia que se ele se forçasse a recuar, seu coração ou sofreria um revés. Talvez, aquele único revés levasse à ruína, formando um coração-diabo. Como ele sabia que não poderia recuar, arriscaria tudo. Respirando fundo, sua estrela Feng Fu de repente ficou imóvel. Ele estava prestes a convocar a armadura de batalha Feng Fu. Corte do vento. De repente, uma enorme lâmina de vento atingiu Guiyang. Guiyang soltou um grito abafado e foi enviado voando diretamente por aquela terrível lâmina de vento. Aquela lâmina de vento transbordou com poder e abriu uma enorme cicatriz na terra. Uma figura graciosa apareceu na frente de Long Shen. Com o cabelo e as roupas esvoaçando com a brisa, a atual Tangvanher realmente parecia uma deusa. Dê Guiyang para mim. Vá proteger todos os outros. Contanto que resistamos um pouco mais, venceremos. Concentrando-se em Guiyang, ela bateu palmas e uma onda de chi espiritual surgiu dela. Lâminas de vento encheram o ar ao redor de Tangvanher. Aquelas lâminas de vento girando rapidamente eram como centenas de flores voadoras cortando o espaço. Ao mesmo tempo, uma espada longa apareceu em suas mãos. Essa era uma espada longa formada por suas lâminas de vento. Essa terrível energia do vento fez com que o espaço ao redor da espada longa se deformasse constantemente. As runas no topo da espada longa brilhavam como se tivessem recebido vida. Um rugido contínuo veio dele, transbordando com intenção de batalha. Esse era o estado de pico atual do Tangvanher. Ela era realmente como uma bela deusa da batalha enquanto ela estava lá. Long Shen assentiu, entregar Guiyang para ela era a melhor opção. De todos os presentes,
apenas Tangvanher tinha as qualificações para lutar contra Guiyang em um nível equilibrado. Ele correu de volta para sua facção. Guiyang olhou para Tangvanher. Você realmente se recusa a dar as mãos a mim? Tangvanher não respondeu, apenas olhando para ele friamente. As pás de vento ao redor de seu corpo giraram mais rápido, prontas para atacar a qualquer momento. Guiyang bufou, já que você falhou em apreciar minha bondade, não me culpe por ser impiedoso. As runas cobrindo seu corpo mais uma vez se iluminaram intensamente. Uma fraca luz dourada apareceu sobre seus punhos enquanto ele a socava. A lâmina de vento em sua mão cortou para baixo, esmagando aquele punho, causando uma explosão de tremer o céu. O chão sob seus pés imediatamente se partiu em pedaços. Ambas as partes foram enviadas voando de volta, mas ao ser repelido, Tangvanher também gritou. Perfuração do vento. As lâminas de vento ao redor de seu corpo se fundiram, formando uma flecha que atirou em Guiyang. Alcançou-o em apenas um piscar de olhos. Guiyang se assustou e instintivamente deu um soco, quebrando aquela enorme flecha em pedaços. A flecha se partiu em pedaços. Mas não explodiu, em vez disso, dividiu-se em inúmeras pás de vento menores. Uma vez que as lâminas de vento se separaram, elas foram imediatamente como abelhas atraídas pelo mel, atacando Guiyang. Uma pessoa comum seria cortada diretamente em pedaços de carne por aqueles milhares de pás de vento. Guiyang também levou um grande susto, não esperando que o ataque de Tangvanher fosse tão flexível. Além disso, as lâminas de vento de Tangvanher eram incrivelmente poderosas. Mesmo ele foi incapaz de deixá-los cortá-lo. Vajra protegendo o corpo. Guiyang rugiu e ergueu os punhos para bloquear. A luz de seu corpo subiu repentinamente, fazendo-o brilhar como o sol. Aquelas incontáveis pás de vento foram imediatamente desintegradas por aquela luz. Ling Yunzi sorriu ao longe. Este Guiyang é realmente poderoso. Para ele ter despertado sua marca ancestral há 2 anos, seu talento realmente não é ruim. Tu Fé assentiu, Guiyang é definitivamente poderoso e seu talento é excepcional. Seu corpo coincidentemente atende a todos os requisitos de sua linhagem ancestral. No entanto, seu talento em si não é superior ao de Tangvanher. Tangvanher está apenas sofrendo porque acabou de despertar sua marca ancestral e ainda não pode usar a marca ancestral adequadamente. Quem você acha que é mais forte? Ling Yunzi tomou um gole de chá levemente. No momento atual, Guiyang está um pouco mais forte. Mas meio ano depois, eles podem estar empatados e, em um ano, Tangvanher definitivamente o superará, previu Tu Fé com confiança. Ling Yunzi também acenou com a cabeça, daqui a um ano também coincidentemente a abertura do reino secreto de Jiuli. Esse grupo de crianças chegou na hora certa para entrar. Tu Fé sorriu um tanto amargamente. Disse que o reino secreto de Jiuli veio dos tempos antigos. Ele abre uma vez a cada 100 anos e as oportunidades são ilimitadas. Mas naquele tempo, os discípulos dos caminhos do justo e do corrupto entrarão. Isso é definitivamente uma luta desesperada. Eu me pergunto quantas pessoas vão morrer lá dentro. Perigo e oportunidade existem juntos. O caminho do especialista é fácil. Lutar contra o caminho da corrupção é absolutamente necessário. Para todos os plebeus que tentam viver sob os céus,
A única opção é massacrá-los. Ling Yunzi observou aqueles discípulos lutando enquanto dizia isso. Ah, parece que um bom show está prestes a começar. Tang Wan e Guiyang estavam lutando ferozmente, punhos e lâminas colidindo constantemente, enormes vendavais soprando. No entanto, o olhar de Ling Yunzi não estava neles, mas em Long Shen. Long Shen havia acabado de voltar para sua facção e viu que estavam praticamente todos lutando, com inimigos vindo de todas as direções. Era óbvio que eles estariam focados em considerar que tinham mais bandeiras. Transforme a formação do triângulo em uma formação circular. Proteja a bandeira dentro. Quem passar por mim será espancado até a morte. Long Shen soltou um grito alto, fazendo as pessoas à sua frente voarem com um único chute. Atualmente, as pessoas ao seu redor eram como a maré tentando passar por cima deles. Eles precisavam urgentemente de sua ajuda. Caso contrário, se essa formação fosse rompida, todas as suas bandeiras seriam roubadas. Então, eles realmente teriam lutado por nada. Long Shen viu que o lado de Ezequiel também estava sendo focado por duas facções puldarussas. Eles já estavam em desvantagem e não podiam enviar nenhuma ajuda. Mas o que o aliviou um pouco foi que, embora estivessem lutando contra muitas pessoas, todos realmente estavam protegendo Guo Ren muito bem. Eles eram como um escudo de ferro e, por um momento, ainda não corriam perigo. Todos eles tiveram a vantagem da pílula de firmeza de tendão de alto grau. Sua força de combate deve ser um pouco maior que a de seus oponentes. Mesmo que seus oponentes os inundassem, eles ainda seriam capazes de resistir. Afinal, esta não era uma verdadeira batalha de vida ou morte. Ninguém ousou atacar com sua maior força. Eles só podiam tentar derrubar seus oponentes. Isso permitiu que durassem ainda mais tempo. Vendo que restava apenas meio pé do bastão de incenso, ele estimou que não faltava nem um quarto de hora para terminar. Contanto que eles pudessem perseverar durante esse tempo, eles venceriam. Long Shen, morra! De repente, um rugido alto soou e um vento gelado o atacou. Long Shen instintivamente levantou sua lâmina de fogo, cortando-a na direção da voz. Um som estranho soou quando a lâmina de fogo de Long Shen colidiu com uma lâmina de água. O vapor encheu o ar. Tiexayen. Só agora Long Shen viu claramente quem veio para atacá-lo. Long Shen, eu disse que faria você se arrepender de ter nascido neste mundo. Você logo aprenderá como é o sofrimento. Um sorriso sinistro apareceu no rosto de Tiexayen. Brandindo sua lâmina de fogo, Long Shen zombou, você é incapaz de me ensinar isso. Você vai entender logo. Quando essa hora chegar, não se mate de arrependimento. Isso seria muito chato. Tiexayen riu sombriamente, a lâmina de água em sua mão golpeando Long Shen. Bloqueando-o mais uma vez, o vapor encheu o ar. É um pouco problemático, a expressão de Long Shen mudou ligeiramente. A água subjugou o fogo. A lâmina de fogo de Long Shen foi oprimida por sua lâmina de água e foi incapaz de liberar sua força total. Isso não significava que sua lâmina de fogo não era forte, mas simplesmente que sua base de cultivo não era alta o suficiente e ele era incapaz de liberar totalmente o poder da chama azul. Se ele também avançasse para o reino da transformação do tendão,
embora não ousasse olhar para a lâmina de água de Tiexayen, ele definitivamente não seria tão prejudicado. Deixe-me ver quanto tempo você pode durar. O Ti espiritual flui de sua mão para sua lâmina de água, fazendo com que ela se tornasse muito maior, com pelo menos 30 metros de comprimento. Ele cortou em Longshen. Ele quer lutar comigo com Ti espiritual, zombou Longshen. Com o apoio de seu anel divino, ele não precisava temer isso. Aumentando seu Ti espiritual também, ele começou a lutar loucamente com Tiexayen. À medida que a água e o fogo colidiam continuamente, o vapor enchia todo o ar. Ondas de Ti surgiram quando ambas as partes começaram uma luta de desgaste. Tiexayen, você ainda não lidou com esse lixo. Então deixe-me dar-lhe a mão. Lei Qiansang de repente também apareceu, uma enorme lâmina de trovão aparecendo em suas mãos. Longshen ficou alarmado, rapidamente dando um passo para trás. Olhando ao redor, sua expressão mudou. 3 exércitos estavam atacando loucamente sua facção, tentando romper. Com os ataques desses 3 exércitos, sua defesa de ferro também estava começando a falhar. Ocasionalmente, um de seus membros ficava inconsciente, incapaz de lutar mais. Todos fiquem firmes. O tempo está quase acabando, gritou Longshen. Isso porque ele viu que o bastão de incenso tinha apenas alguns centímetros de altura agora. A competição de facções estava prestes a terminar. Neste momento, eles tiveram que continuar perseverando. Talvez você devesse se concentrar em si mesmo. Lei Qiansang zombou e o atacou. Tiexayen também não foi mais lento, sua lâmina de água cortando Longshen. 2 discípulos centrais da transformação do tendão se uniram para derrotar Longshen. Isso surpreendeu ligeiramente Ling Yunzi. Isso não é exatamente justo. Unir as mãos para atacar os outros é um pouco contrário às nossas intenções originais, franziu a testa Tu Fé. Ling Yunzi sorriu levemente. Não importa se é justo ou não. Os especialistas nunca deixarão essa palavra sair de suas bocas. Chorar por justiça é sempre o canto indefeso dos fracos. Os especialistas podem tornar tudo injusto. Se quisessem, poderiam atropelar os fracos com os métodos mais bárbaros e rudes. Vamos ver como Longshen lidará com essa injustiça. Se meu palpite não estiver errado, ele ainda tem algo em que se apoiar. Tu Fé olhou silenciosamente para Longshen. Como poderia um novato no 7º estágio celestial da condensação de sangue lutar contra 2 discípulos centrais da transformação de tendão? E daí se ele fosse um divergente? Diante da força, ele só conseguiu abaixar a cabeça. Tu Fé suspirou impotente. Nesse exato momento, os olhos de Longshen se fecharam. Todo o céu e a terra pareciam ter desaparecido dele, entrando em um estado de completo silêncio. Armadura de batalha Feng Fu. Quando ele abriu os olhos mais uma vez, uma estrela flutuava neles.